Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Gabriel Acarello. Comece se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho para que você não perca nenhum conteúdo. E deixe seu like já desde este primeiro momento, porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante do vídeo de hoje. Eu quero falar com você hoje a respeito do modo como nós construímos a nossa vida ativa em cima daquilo que nós acreditamos, em cima daquilo que nós enxergamos como sendo a verdade. E do seu corolário, da afirmação oposta, que é o modo como nós, por vezes, terminamos por pensar, terminamos por afirmar determinadas coisas, pura e simplesmente por justificar as ações que nós temos, enfim, executado ao longo da vida, né? O modo como nós temos agido. Existe uma dinâmica muito natural na vida humana, que é a seguinte, né? Eu tô com o microfone aqui preso assim, ele tá numa posição meio esquisita. Pronto, agora ficou melhor, né? Muito bem. Então, que é uma dinâmica bastante natural a respeito da vida humana, que é o seguinte, nós, para agir de um determinado modo, precisamos conhecer uma verdade que é em base à ação que nós estamos tomando. Para que fique bastante claro. Se você conversar com uma pessoa, muito simples, qualquer pessoa que seja, tá certo? Uma conversa simples assim, sentar para conversar na rua e assim por diante, e perguntar a respeito do tema, sei lá, dieta, ok? Se senta com essa pessoa e pergunta para ela as razões pelas quais ela faria uma dieta, ok? Há sempre uma verdade que embasa a atitude. Então, o que as pessoas que fazem dieta vão dizer? Bom, eu vou fazer uma dieta porque eu preciso cuidar da minha saúde, eu vou fazer uma dieta porque a dieta é importante para que eu, sei lá, cresça em massa muscular e diminua a quantidade de gordura no corpo, né? Eu vou fazer dieta porque eu preciso emagrecer, eu vou fazer dieta porque eu preciso controlar, né, a quantidade de sódio ou a quantidade de açúcar que está sendo ingerida por mim, porque está me fazendo mal de algum modo, eu preciso controlar a diabetes, ou eu preciso controlar aqui, né, assim, os problemas de pressão, enfim, né, de um lado e de outro. Ou seja, há sempre uma verdade por trás de uma determinada ação. Ou seja, para que eu faça dieta, eu preciso de uma verdade que embase aquilo ali. Caso contrário, não vou fazer. Eu vou fazer dieta porque eu preciso da dieta. Como é que eu sei que eu preciso da dieta? Porque é verdade que eu preciso cuidar da minha saúde. Ah, tá legal. É verdade que eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso fazer uma dieta. E com dieta eu não estou dizendo essas coisas malucas não, né? Tomar shake, coisa do tipo. É só diminuir a quantidade de açúcar, quantidade de sódio, controlar aquilo que come e pronto, acabou, né? É mais ou menos por aí. É isso que eu estou chamando de dieta aqui. Eu estou dando um exemplo tosco, assim, para mostrar que até as coisas mais toscas da vida precisam que eu conheça algo que me mostre que sim, aquilo que eu vou fazer tem um fundamento, tem uma base verdadeira, faz sentido que eu haja desse determinado modo. Ninguém vai agir de um determinado modo se não for convencido de que é bom que ele faça aquilo ali, de que é verdadeiramente bom que ele age daquele modo. Eu me lembro de quando eu entrei na faculdade de engenharia civil, eu saí do colégio, entrei na faculdade de engenharia civil, fiz um ano, depois eu cursei um ano de engenharia civil, depois eu fui para teologia, né? E aí eu cursei toda a teologia, depois, curiosamente, eu fiz depois, entrei na filosofia, estou me formando, inclusive, ao mesmo tempo que estou me formando numa pós-graduação em análise existencial e logoterapia frankliana, para começar o mestrado no próximo ano. Por que eu fiz desse modo? Porque eu, examinando a minha própria consciência, percebi que eu não tinha intelecto suficiente para entrar num mestrado, porque eu não queria ser mais um matriculado no mestrado, mas eu queria entrar no mestrado para me tornar um verdadeiro mestre, né? Ao menos não só no quesito título, né? Mas que eu de fato tivesse um conhecimento que me fosse proporcional ao que eu julgo como sendo o conhecimento de um mestre. Então eu precisei ser fiel à minha própria consciência. Então eu adiei um pouquinho o mestrado para eu estudar mais ao longo desse tempo. Mas, voltando aqui na minha história. Eu então entrei lá no curso de engenharia civil e eu me lembro que num determinado dia, eu sempre fui católico a minha vida inteira, né? Então tudo aquilo que a igreja ensina de algum modo, eu assim, estudava minimamente, hoje eu sei muito mais evidentemente, mas
estudava naquilo que me era possível à época, conhecia e sabia mais ou menos a razão pela qual precisava fazer determinadas coisas. Como para todo jovem, o que me era muito caro e muito importante era, de fato, a defesa apologética da fé. Por quê? Por que eu disse que é a prática de todo jovem? Porque todo jovem é combativo, né? A característica central do jovem, eu vou falar sobre isso num outro vídeo, inclusive, né? No próximo vídeo eu vou tocar nesse assunto. Cara, uma característica central da juventude é essa postura combativa, né? Então precisa provar para outras pessoas, para o mundo, que ele tem razão de algum modo, né? Então eu tinha um pouco disso. E além disso, algumas outras coisas eram importantes, como por exemplo a moral católica, porque eu entendi desde sempre que, veja, para que eu seja, eu preciso adequar aquilo que eu sou, a maneira como eu ajo, a maneira como eu penso, aquilo que eu estou dizendo que, né, aquilo que eu estou assumindo como parte da minha personalidade. Então, um componente integrador da minha personalidade, e eu diria orientador. Eu falei num outro vídeo a respeito da vida espiritual como centro formador, né, da personalidade, orientador da personalidade. Eu vou deixar aqui no card para que você assista, porque aquele vídeo é realmente muito importante. Mas veja, eu entendi desde sempre que havia essa realidade, que a vida espiritual que era o orientador, né, como que o eixo central da personalidade humana. E para mim é isso, a igreja lá, né, a igreja católica, a religião católica, nosso Senhor Jesus Cristo, é o centro, né, orientador da personalidade. E para que ele seja verdadeiramente, ele precisa como que transformar a minha vida de algum modo. A minha vida vai precisar se conformar à vida de Cristo ao longo do tempo. E para que ela se conforme à vida de Cristo, eu preciso viver a moral católica, eu preciso viver os mandamentos da lei de Deus, eu preciso viver os ensinamentos de Nosso Senhor, tentar seguir os seus passos. Então, como combativo e como tendo plena consciência de que eu precisava viver em conformidade com a vida de Cristo, eu tinha, e não foram poucos, né, alguns diálogos, né, com as pessoas lá da faculdade, né, a respeito de determinados temas e assim por diante. E eu me lembro que em um determinado momento, o que é, de novo, né, um outro tema bastante em alta entre a juventude, que era o tema da castidade, né? A gente sentou para conversar e coisas do tipo, e uma outra mocinha disse que era católica também e tal, mas que não vivia esse negócio de jeito nenhum e que não iria viver de maneira nenhuma. E foi muito curioso porque eu dei razões pelas quais eu vivia castidade, e aí ela me olhou no final da conversa, sabe, sem conseguir dar uma resposta. Ela não conseguia responder, ela simplesmente olhou para mim e disse: eu não vou viver a castidade. Não com um sorriso, ela só disse: eu não vou viver a castidade. Assim, é curioso, porque olhando para trás agora, eu estou retomando esse assunto aqui, enquanto eu gravo para você esse vídeo. Então, tentando de me lembrar do rosto dela, no momento em que ela disse aquilo, dava para perceber uma espécie de relutância em relação ao convencimento daquilo que eu estava dizendo para ela, não porque aquilo não tinha convencido de fato, mas porque, como eu disse no início do vídeo, veja, a maneira como ela agia era o orientador do seu conhecimento. E não o seu conhecimento o orientador das suas ações. Ou seja, ela não agia como pensava, mas pensava como agia. A sua vida prática dava o tom da sua vida intelectual, aspas, né? Daquilo que ela dizia saber e conhecer e ser verdadeiro. Enquanto o que deve acontecer é o contrário. Tem uma frase, um axioma, né? Acho que podemos falar desse modo, que diz o seguinte: se você não age como pensa, terminará por pensar como age. Quando nessa frase bonita, nessa máxima, nesse axioma, nós lemos o termo pensar, pensar aqui não significa, evidentemente, pensar naquele sentido fluido do pensamento, ok? Daquelas imagens que me vêm à cabeça e que me atrapalham ao longo do meu dia, em que eu estou tentando me concentrar em alguma coisa de maneira bastante fluida, né? Quase que involuntária, aliás, definitivamente involuntária, me trazem imagens e pensamentos e memórias e, enfim, algum tipo de criatividade, coisa do tipo, né? Sem o meu consentimento, vamos dizer assim. Não é esse tipo de pensamento, não é um pensar no sentido imaginário da coisa.
é um pensar no sentido intelectivo, ou seja, se você não age segundo as verdades que você conhece, você terminará por afirmar ser verdadeiro aquilo que você faz. O que isso significa? Significa dizer que não será a verdade quem orientará a tua ação, mas a tua ação será, olha só que coisa, forte isso aqui, a tua ação será a régua para medir a veracidade e a bondade das coisas que existem no mundo. Se você pensa como você age, o que vai acontecer é que você tentará de fazer com que todas as coisas que existem à sua volta se encaixem dentro da sua bolha, daquele seu tipo de pensamento. E é muito curioso que, veja só, atualmente nós vivemos num tempo que é muito complicado, em que essas duas coisas se confundem muito naturalmente. A gente conversa com as pessoas atualmente e elas nos acusam de a bolha católica, coisa do tipo. Esse é um termo que eu odeio fortemente, porque eu vi tanta gente, assim, crescendo na internet, se utilizando desse termo bolha católica, se dizendo católico, falando mal de um monte de outras pessoas. Só que não percebe esse bando de palhaço que, presta atenção aqui numa coisa, à medida em que você, como um membro da igreja, falando mal de outro, acusando o outro de ser bolha e coisa do tipo, você está como se fosse uma mão dando soco no seu outro braço. Percebe ou não? É uma idiotice, é um negócio que não faz sentido. Percebe aqui? A bolha católica. Toma vergonha na cara. Se você precisa fazer alguma coisa, você vai ajudar a tua igreja. Entende ou não? É assim que as coisas funcionam. Vai lá e resolve o problema, porque a igreja é uma só. Você é membro desse corpo, afinal de contas. Se o corpo está doente, vai lá e resolve. Você não vai ficar batendo nele. Percebe ou não? Puxa vida, caí, quebrei o braço. E agora o que eu vou fazer? Pega uma tesoura e corta? É assim que funciona? Não é, né? Você vai cuidar da saúde do teu braço. Falta um mínimo de senso de caridade nessas pessoas que estão se dizendo católica por puro marketing, para poder crescer na internet. Isso é uma palhaçada, é uma falta de vergonha na cara. Pronto. Agora fecho o parêntese aqui só para eu, enfim, voltar ao assunto e deixar de puxar a orelha de quem precisa ter a orelha puxada, né? Agora veja só, quando nós olhamos então para essa realidade do pensamento, de olhar para essas bolhas, etc e tal, nós estamos então conversando com uma pessoa que nitidamente está como que tendo a sua visão numa espécie de cabresto tampada, assim, que ela não é capaz de enxergar o todo da realidade, como numa visão, né, 180 graus, assim, né, que é muito natural a todos os seres humanos que existem na face da Terra. E ela, bem, todos os seres humanos talvez não seja a maior verdade do mundo, afinal existem, né, pessoas que não enxergam simplesmente, mas o fato é que as pessoas que enxergam veem 180 graus. Então, muito bem. À medida que você olha para a realidade, só que agora motivado por um cabresto, em que você enxerga, né, cabresto é aquilo que o cavalo usa, né, para que ele não se desvie enquanto estiver cavalgando. Então, à medida que você olha para a realidade por um cabresto, você vê a realidade diminuída. Simbolicamente, né? É um símbolo isso, é uma imagem, né? É um símbolo, tá certo? Então me acompanha aqui, é só um símbolo. Então, o símbolo do cabresto é como o que as ideologias causam nas pessoas que enxergam a realidade. Tampam para que elas não consigam enxergar a realidade como um todo. E à medida em que tampam, a realidade que ela vê é só aquilo que está diante dos olhos dela. Só que se aquilo que ela vê é somente aquilo que está diante dos olhos dela, ela vai reduzir a realidade àquilo. E ela vai reduzindo, e à medida que ela reduz a realidade àquilo, ela cria uma espécie de maneira de pensar, um modo de pensar que vai fazer com que haja resposta para absolutamente tudo, porque é fácil encontrar resposta para uma realidade reduzida. É fácil conseguir resolver absolutamente todos os problemas que existem dentro de uma realidade reduzida. Agora, se nós olharmos para a realidade como um todo, aquela perspectiva não satisfaz minimamente o intelecto humano que problematiza a respeito de outras coisas muito mais sérias do que aquilo que as ideologias propõem, percebe? Então, o que acontece? Nós nos sentamos para conversar com esse tipo de gente, e aí essas pessoas vão dizer o seguinte: não, você está numa bolha fechada e não consegue enxergar a realidade. A gente olha para ela e fala: puxa vida, mas eu estou em busca da verdade. E ela vai me dizer o seguinte: não tem verdade para que nós busquemos. Então, quando você olha para essa pessoa, você vê o seguinte, veja, o modo de viver, a ética, por assim dizer, exige uma teoria que é em base. O professor Olavo de Carvalho, no Jardim das Aflições, eu já citei esse livro aqui infinitas vezes, né? Ele diz o seguinte, que a ética epicurista, ela é a razão pela qual Epicuro chegou à sua física. A física atomística de Epicuro
que enxerga a realidade sob o prisma dos átomos, né? Ela só pode ser enxergada daquele modo específico depois da ética de Epicuro ter sido construída. Percebe? Uma ética pela busca do prazer e da satisfação, que exige a ausência da separação entre o passado, presente e o futuro, em que, entrando no jardim para meditar, você traz o passado para o presente para suprimir, né, todas as dores e sofrimentos atuais numa dinâmica de prazer e assim por diante. E toda essa ética própria do tetrafármaco e coisa do tipo, que eu já falei aqui em alguns outros vídeos, ela precisa de uma teoria, de uma cosmovisão que a justifique de algum modo. Não é que há uma cosmovisão sobre a qual se constrói uma ética, mas há uma ética sobre a qual se constrói uma cosmovisão. Só que a ordem epistemológica, a ordem gnosiológica, ela se perdeu aqui. Ela está fora de lugar. Nós não podemos olhar para a realidade e moldá-la a partir das ações, a partir da ética. Esse é o ponto. Se nós moldarmos a realidade a partir da ética, nós teremos um baita de um problema. E por uma razão bastante simples. O modo como nós agimos, a maneira como nós agimos em relação ao mundo, é, na verdade, todas as vezes, na maioria delas, assim, vou reformular a frase, na maioria das vezes, se não em todas as vezes, motivadas por afetos desordenados, por afetos fora de ordem. Perdão. É motivado por afetos fora de ordem. O que isso significa? Presta atenção. O que são os afetos? Os afetos é o que diz o nome, entende? Aquilo que é afetado dentro de nós. Os afetos são um componente dos nossos sentidos internos, dos nossos sentidos interiores. Ou seja, nós captamos a realidade pelos nossos sentidos externos, visão, audição, olfato, paladar e tato. Nós captamos a realidade externa. Eu toco nisso aqui, tá certo? Eu sinto, eu vejo a cor, sinto a textura, tá certo? Eu sinto, né, o toque disso aqui nos meus lábios e o sabor quando eu verto o líquido que está aqui dentro da minha boca, né? Geralmente café. Eu sei, por exemplo, o som que ele produz quando eu boto na mesa e coisa do tipo, e assim por diante. Ou seja, os meus sentidos externos captam, né, aquilo que esse objeto específico, chamado xícara, produz, tá certo? Para estes sentidos específicos. Só que há algo além disso. Este objeto, captado pelos meus sentidos externos, como que adentram através dos sentidos externos e afetam, atingem os meus sentidos internos. Lá nos sentidos internos tem um específico chamado afeto, né? São os meus apetites, tá certo? Os apetites provocam os afetos. Eu não vou entrar em antropologia filosófica, mas o que importa é isso aqui. Isso aqui, à medida em que entra pelos meus sentidos externos, afetam a minha interioridade. E à medida em que me afeta, produz um sentimento, ok? Quando eu olho para uma xícara e vejo uma xícara cheia de café, dá uma sensação de contentamento, um gozo muito particular, de uau, chegou o meu combustível da vida, não é isso? Percebe? Então há um afeto, isso aqui me afeta de algum modo. E à medida em que me afeta, essa dinâmica afetiva me impulsiona ou me motiva a externalizar isso que eu senti dentro. Me impulsiona, me motiva a agir de uma maneira correspondente a esse afeto. É por isso que, por exemplo, quando eu estou caminhando na rua na hora do almoço, pensando, vou parar numa lanchonete, vejo um M do McDonald's, eu corro para comer um lanche, apesar de dizer que eu ia comer comida, entende? Porque aquilo me afeta de um determinado modo e me condiciona a agir em conformidade com ele. É assim que os afetos funcionam, né? Então, veja, isso em relação a absolutamente todas as coisas que existem na realidade, né? Então, quando eu me apaixono por uma pessoa, quando eu me apaixonei pela minha esposa, quando eu a vi não pela primeira vez, mas à medida que nós começamos a nos conhecer e eu fui me apaixonando por ela, eu queria tê-la perto, eu queria conversar mais com ela, eu queria gastar tempo com ela, eu queria ficar, como nós ficamos algumas vezes, assim, acordados até altas horas da noite conversando, né? Isso porque nós morávamos em cidades distintas, ela do Rio de Janeiro, eu daqui de São Paulo, e aí nós conversávamos ao longo da noite, assim, né? Íamos dormir tarde da noite conversando e coisa do tipo, porque eu queria estar com ela.
Veja, ela me afetou de um determinado modo que o sentimento que surgiu em mim me inclinava a ela, a querer estar perto, a querer conversar, a querer saber mais, a me interessar pela interioridade dela, pela experiência dela, pela vida dela, pela pessoa dela, pelo conhecimento dela, por ela. Percebe? É o afeto. É mero afeto. Isso funciona desse modo. Uma inclinação e eu me condiciono, que me condiciona a agir de um determinado modo. Só que é que está o ponto. Eu posso consentir com esse condicionamento ou não por um exercício da minha vontade. Só que a minha vontade está enfraquecida e esses afetos estão desordenados. Então, quase todas as minhas ações são comandadas por esses afetos que estão desordenados em um certo nível. Percebe? E aí eu fico fazendo o quê? Fico batendo papo quando eu deveria trabalhar. Não é isso? Eu fico vendo meme no Instagram quando eu deveria me concentrar numa leitura. Eu fico assistindo série quando eu deveria estar assistindo aula. Eu fico batendo papo no trabalho com um colega muito engraçado quando eu deveria entregar um relatório. Eu fico, veja, porque os afetos estão fora de ordem e me condicionam a agir de uma maneira a satisfazê-los, percebe? Esse é o problema da dinâmica afetiva aqui. E se eu digo que a realidade precisa corresponder à maneira como eu ajo, é evidente que eu vou olhar para a realidade de uma maneira desordenada e afirmar coisas falsas e mentirosas só para justificar as minhas ações. Entendeu ou não? É por isso que eu preciso conhecer a verdade sobre o bem para depois querer esse bem e agir em conformidade com esse bem. É por isso que Platão dizia que verdade conhecida é verdade obedecida. Deu para entender? À medida que eu conheço, eu obedeço, eu vivo em conformidade com essa verdade. E não o contrário. Percebe? Ou seja, o que eu quero mostrar para você aqui hoje é o seguinte, que você precisa examinar a tua consciência honestamente. E nesse vídeo aqui, no card, eu te ensino a fazer um bom exame de consciência, né, com sinceridade. Para que você chegue à conclusão de que se você está afirmando ser verdadeiro aquelas coisas que, na verdade, não são só para justificar as tuas ações, que você confesse isso o mais rápido possível e abandone esse hábito. E procure o mais honestamente conhecer a verdade para agir em conformidade com ela. Tá legal? Muito obrigado pela atenção, fique com Deus, foi ótimo tê-lo por aqui hoje. Um forte abraço, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, comenta aqui embaixo o que foi que você achou do vídeo de hoje, tá bem? Um forte abraço, até mais. Tchau!